pode significar um nó do norte na casa 4? Sempre tem a ver com a família ou pode ter outros significados? Isso implica que a pessoa tem que ser pai ou mãe para cumprir algum desígnio kármico, ou mesmo que abdicar dos objetivos de casa 10 em favor da família, pais ou filhos? Que relação tem esse posicionamento com pais narcisistas? Gostaria de perceber se é uma situação kármica associada a esse posicionamento e, se sim, como resolver essa situação sem criar outras pendências. Para começar, o nó do norte, na casa 4, você pergunta se sempre tem a ver com família ou pode ter outros significados. A casa 4 tem inúmeros significados, né? A família é um deles, são as nossas raízes. Então, quando eu estou falando de família, é aquela sua família de origem. Então, filhos podem não estar envolvidos aqui, porque os filhos são assuntos de casa 5, tem mais a ver com pais, com a sua família de origem, mas também pode ter a ver com a cidade natal, a casa física onde você viveu na infância, a sua pátria, porque tudo isso são as suas raízes e a sua origem, a sua cultura também, né? A sua cultura de origem, tudo isso está nas suas raízes, e essas raízes são representadas pela casa 4, assim como os sentimentos mais profundos de cada indivíduo, né? Os nossos sentimentos mais profundos, eles são assunto, né, da casa 4. É ali que você identifica como é que a pessoa se sente internamente, principalmente aqueles sentimentos que ela não expõe muito, ou que ela só expõe na intimidade, porque a casa 4 é uma casa de intimidade. Então, são os assuntos de casa 4. E aí, dando continuidade à pergunta, né? Isso implica que a pessoa tem que ser pai ou mãe para cumprir algum desígnio kármico? Não necessariamente. Como eu falei, os filhos estão na casa 5. Então, a maternidade ou a paternidade vai estar ligada à casa 5. Como é que a pessoa ela vai ser, não é, como pai ou como mãe? Parte dessa interpretação está na casa 5 e não na casa 4. Embora a maioria das pessoas repita os padrões que ela conhece, né? Os padrões de pai e mãe que ela conhece, que são representados no seu mapa, principalmente pelos arquétipos de pai e mãe, o Sol e a Lua. Então, os homens, né, têm a tendência de repetir, de ser como pai, a figura que ele teve como pai, a não ser que tenha sido muito traumático e a pessoa, com consciência, ela resolva mudar esse padrão, mas para isso ela precisa, né, ter essa consciência e buscar não repetir, porque é uma tendência de repetir, assim como mulheres, quando se tornam mães, elas vão repetir aquele padrão da lua, que foi o que elas aprenderam, que foi o que elas tiveram como figura materna, tá? E quando eu falo de sol e de lua, eu falo, inclusive, não só do signo, quanto dos aspectos que esses planetas fazem, né? A tendência é repetir esse padrão, mas aí, se a pessoa toma consciência, né, ela não quero ser dessa maneira, eu quero fazer diferente, ela precisa desse conhecimento, dessa convicção para ela mudar esse padrão. Mas isso é como ela vai se tornar pai ou mãe, vai estar lá na casa 5. Então, na casa 4, não necessariamente a pessoa precisa se tornar pai ou mãe para resgatar qualquer coisa que tenha a ver com o nó do norte. Mas esse nó do norte, na casa 4, vai ter a ver, sim, com os seus pais, né? E aí depende do restante do mapa para trazer mais informações a respeito desse relacionamento. Dando continuidade aqui, né? É preciso abdicar dos objetivos de casa 10 em favor da família, pais ou filhos, né? Em favor dos pais, muitas vezes acontece não abdicar
porque não é que você precise abandonar os assuntos de casa 10, você não precisa abandonar a sua carreira, você não precisa abandonar a sua posição no mundo, você não precisa abdicar de ter um trabalho. Às vezes isso é necessário, mas tudo depende do restante do mapa, tudo depende da história dessa pessoa. O que eu normalmente aconselho é que a pessoa tente encontrar o ponto de equilíbrio, porque um nó do sul na casa 10, né, se o nó do norte está na 4, o nó do sul está na casa 10. O nó do sul na casa 10 indica que a pessoa já viveu outras vidas, a profissão, a ambição, né, a sua vida social, se colocar no mundo, e pode ter deixado de lado as questões familiares, pode ter, tudo depende do restante do mapa, mas pode não ter dado atenção à sua família, pode não ter dado suporte para a família e na vida atual precisar fazer isso. Mas isso tudo depende de cada mapa, tá? Se não tiver outras complicações, ela vai precisar equilibrar carreira e família, e é o que a grande maioria das mulheres tem que fazer no mundo, pelo menos as mulheres que trabalham, né? Tem que equilibrar carreira, né? Cuidar da casa, cuidar da família, e às vezes até dos filhos e tudo mais, e ter uma carreira. Então, bem-vindo ao clube, né? Você tem que equilibrar essas funções para que você consiga ter todas essas experiências. Quando a pessoa vive exclusivamente para o lado material, né? Para a carreira, para se alavancar no mundo, e esquece de alimentar os seus próprios sentimentos ou de vivenciar um ambiente doméstico harmonioso, em algum momento ela vai precisar dar atenção à família, tá? Relação com pais narcisistas. Eu nunca estudei esse tema, tá? Você diz que já viu vários casos acontecer da pessoa ter um nó do norte na casa 4 e os pais serem narcisistas. O que você entende também por pais narcisistas, né? Que só pensam em si? Se os pais só pensam em si, ou se eles estão querendo muita atenção para si, é porque provavelmente esse indivíduo dono do mapa não deu atenção nenhuma aos pais, à sua família de origem em vidas anteriores. Então, hoje, eles estão exigindo essa atenção para que a pessoa consiga equilibrar. Ou, né, quando você chama de narcisista, os pais só pensam em si. De repente, esse nó do sul, lá na casa 10, era de uma pessoa que estava vivenciando o mundo, mas de repente ainda era muito apegada à família ou muito dependente. Então, quando os pais estão preocupados apenas com eles mesmos, é para o filho dizer, né, filho ou filha, tomar o rumo da sua vida, cuidar de si, se tornar independente e principalmente, né, se o nó do norte está na casa 4, olhar principalmente para as suas questões emocionais. Porque aí, se o pai já está cuidando da própria vida, não está precisando de ajuda nenhuma, quem está precisando desenvolver o seu interior é o próprio dono do mapa, tá? E aí os pais meio que saem de cena para a pessoa sozinha precisar evoluir, né? Se descobrir os seus próprios sentimentos e não ficar confundindo isso com, né, os seus próprios sentimentos com figura de pai e mãe. Então, assim, tem inúmeras possibilidades, mas, como sempre, só a leitura completa, a interpretação completa do mapa é que vai contar a história toda certinha, ok?